Você está num relacionamento e quer melhorar ele a cada dia, quer superar os desafios, passar as crises e viver um amor, alma gêmea, aquele amor conectado. Então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir quais os 5 maiores desafios do relacionamento e como superar todos eles. Eu sou Renata Davi, terapeuta do amor, especialista em relacionamentos e vou te ajudar nessa jornada de viver o amor, um amor feliz, sim, aquele amor brega, romântico que todo mundo merece na vida. E eu vou te dizer que eu tenho relacionamento, já vivi vários relacionamentos, eu sei o que é. Até eu chego a um ponto que eu construí um relacionamento sólido, feliz e eu entendi, não só em mim, mas em todas as minhas alunas, que tinha algo em comum nos desafios do relacionamento que faziam virar crises, que faziam virar separação e divórcio. O primeiro desafio do relacionamento é ele não é você. Como assim, Renata? Me explica. O que quer dizer isso? Ele não é você, quer dizer que ele, o seu companheiro, a sua companheira que seja, é um ser humano, é uma personalidade separada de você, não é você. Renata, mas isso é bastante óbvio. Eu vou te explicar porque não parece tão óbvio assim no convívio. Porque confessa pra mim que você gostaria que no seu relacionamento a pessoa que está do seu lado fosse igual a você. Você diz assim, eu queria que você fosse como eu. Olha como eu sou organizada, olha como eu sou paciente, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo. Você até se vangloria, você aumenta os seus feitos, as suas qualidades, enaltecendo o que você é e o que o outro não é. Por isso que eu te digo, ele não é você. E ao bem da verdade, esse primeiro desafio, ele se refere sobre as diferenças que existem entre vocês. Vocês dois são pessoas, em primeiro lugar, de criações diferentes. E eu sempre digo que quando a gente se une num relacionamento, cada um leva a sua bagagem, ou seja, a sua mochilinha. É como se estivesse saindo para uma viagem mesmo, onde você foi viajar com alguém chamado casamento, chamado marido e mulher. E aí você coloca ali a sua mochilinha e você sai. Você chega lá e você despeja toda a sua bagagem no casamento, na casa de vocês, nessa união que vai começar a partir desse momento. O que acontece? O que tem nessa bagagem? As tuas crenças, a forma com que você foi criado, as tuas experiências anteriores em relacionamentos, tudo que você ouviu falar e ouve falar sobre relacionamentos. Tá tudo ali, tudo na tua bagagem. E além disso, tem um quesito principal chamado personalidade. A personalidade são as características inatas. O que é isso, Renata? Inata é que você nasceu com elas e algumas outras coisas que foram sendo adquiridas ao longo da sua vida. Então, você é a sua essência, que a gente diz, mas isso está em você, é parte de você, você nasceu com essa característica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gosto de me comunicar, eu sou extrovertida. Tem pessoas que são mais introvertidas, mais caladas. Vai acontecer isso no teu relacionamento. Talvez você é uma pessoa que se comunica mais, ou seu marido se comunica menos, e tu diz assim, mas eu gostaria que tu fosse como você. Olha como eu sou, eu falo tudo que eu penso, eu falo tudo que me incomoda. Você não, você fica aí quieto. Ou seja, você não está respeitando as diferenças, as características inatas que tem na personalidade dele. E não só é personalidade, como são características muitas vezes desenvolvidas ao longo da vida. Você não sabe, por exemplo, desse exemplo dele ficar calado muito tempo, ou não falar na hora que você está querendo discutir alguma coisa da relação, a tal da DR, né, que ele foge da DR. Naturalmente, você não sabe se ele foi criado por uma pessoa, ele teve uma criação onde ele se sentiu muitas vezes coagido em falar, onde ele não era estimulado a falar, onde ele era uma criança onde os pais diziam assim, criança não pode falar no meio dos adultos. Ou seja, você não sabe o que está atrás da experiência dele toda vivida, dos traumas que ele carrega, do jeito que ele foi criado, do jeito que ele se desenvolveu. Então, o que eu quero te dizer com isso é que a forma como que seu marido foi criado e a forma que ele tem natural da personalidade dele formam a pessoa que ele é. E o que naturalmente acontece? As diferenças que você tem em relação a ele, elas são agressivas para ti. Elas até doem, parecem em ti, de tanto que te incomoda, são aquelas coisas do dia a dia que tu diz que chato, por que ele é assim, por que eu sou assado, eu queria que ele fosse como eu. Pois é, eu também sinto isso, eu também em alguns momentos gostaria que aquela pessoa fosse igual a mim. Mas por quê? Por que eu tenho uma necessidade tão grande de ter controle sobre tudo e todos a todo momento e não entender que o outro é diferente de mim? Que na verdade, às vezes a diferença dele vai ser a graça da relação de vocês, vai complementar algo. Se você for uma pessoa muito comunicativa, fala demais, ele fala pouco,
Poxa, que bom, um tal do equilíbrio em algum momento. Alguém fala mais, um se expressa mais, outro se expressa menos. Seja a tua realmente complementaridade, alguma coisa que você não tenha na sua personalidade ele tem, então que você possa ver o belo no outro e entender que na verdade as características diferentes elas não são destrutivas na relação, elas podem somar em vocês. E aí a pergunta que fica é: o que é diferente entre vocês dois que soma a relação de vocês, que faz a relação de vocês ser mais incrível ainda? Comece a olhar as diferenças e entender que ela pode ser muito positiva, pode ajudar vocês a serem um casal incrível, serem muito, muito mais felizes. O segundo desafio no relacionamento é a tal da pergunta: será que é amor? Muita gente me pede isso nos meus atendimentos, nos meus cursos. Elas me dizem: Renata, será que eu amo ainda? Ou será que ele me ama ainda? Ou será que existe amor entre nós? E eu sempre vejo, no bem da verdade, que existe amor sim nesses casais. O que existe são diferentes linguagens do amor. Por quê? Porque a gente, quando fala de amor, a gente imagina a expressão do amor, seja ela da forma que for. Seja através de palavras faladas, de atos de carinho, de cuidado, seja a forma que você gosta de receber amor, que você gosta de dar amor, seja a forma que o outro expressa amor. Tem diversas formas lá dentro dos nossos métodos, a gente fala muito sobre as linguagens do amor. Tem até um livro, inclusive, sugiro que você leia, chamado Linguagens do Amor, e ele fala sobre isso, sobre as diferentes formas de demonstrar amor das pessoas do casal, e elas são diferentes entre as pessoas. Muitas vezes você gosta de dar presente e ele gosta de falar que ama todo dia. Você gosta de ficar juntinho, coladinho, e ele já não. Ele já é uma pessoa que não gosta muito de ficar com muito beijo. Mas em compensação, ele é uma pessoa que te ajuda muito em algumas coisas que tu precisa. Ele faz alguns serviços para ti que te ajudam, te facilita e doa alguns esforços para você. O que eu quero te dizer com isso? Que não é que falta amor, respondendo a pergunta: ai, mas será que é amor que a gente sente? E você passa esse desafio de uma forma tão simples quando você entende que na verdade existe amor, só tem diferentes formas de cada um de expressar o amor. Então aquieta o teu coração, por mais que tenham brigas, crises, existe muito amor, só que o amor tá maquiado com uma mancha na pele de vocês e vocês não conseguem viver felizes por tanta crise, por tanta dor, por tanto sofrimento e diferenças que vocês têm. Mas tem como corrigir essa rota, tem como botar uma boa maquiagem aí, corrigir ou até melhor um anti-manchas que vai fazer a mancha sair de vez e vocês ressurgirem aí o amor entre vocês dois. O terceiro maior desafio do relacionamento é levantar depois da queda. Eita lasqueira, como a gente diz, exatamente. Quando a gente tem uma queda, seja na vida, seja no casamento, essa queda, ela tende, pela questão da mente humana, por uma proteção, nos deixar no estado de apatia, de queda, de ficar lá no chão, sofrendo e principalmente remoendo todas as situações ruins que aconteceram nesse momento. Mas o que eu te digo, e a única certeza que a gente tem é que o quanto mais deitado após uma queda você ficar, pior vai ser a sua vida. Qualquer crise, queda, qualquer intercorrência que tenha acontecido na tua vida, ela serve como um grande aprendizado. E na verdade essa queda tem que servir de trampolim para tua história, para tua vida, para o teu casamento. Saber olhar para as crises que vocês passaram, pela situação, independente do que for, e dizer: nós saímos melhor porque nós vimos que graças a esse problema que aconteceu, nós estávamos distantes, a gente não estava mais se envolvendo sexualmente, nós estávamos distantes emocionalmente, a gente estava com muitos problemas que a gente estava tapando sol com a peneira, como diz aquela frase clássica. E o que eu quero te dizer, quando você entende a queda como um trampolim, ou seja, uma oportunidade de melhoria na vida, tu te torna uma pessoa muito mais feliz, muito mais grata, e você se torna uma pessoa muito mais madura e inteligente. Então você ficar ali continuando nesse processo de crises, de dificuldades e não usar isso como uma forma de melhorar a tua vida, não vai fazer você um ser humano melhor. Não adianta culpar ele, não adianta nem culpar você. Vocês dois erraram, falharam, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a questão não é a quantidade de erros, é a quantidade de acertos que vocês vão ter a partir de agora com os erros passados. Então, supera esse desafio. Vai lá, levanta e levanta muito mais forte e faz o amor de vocês ser sensacional a partir de agora. O quarto desafio é o me perdoa. O me perdoa é o desafio maior. Por quê? Porque a maioria das pessoas, por uma necessidade de a gente sustentar o nosso ego, que a psicologia diz que o nosso ego quer ser sustentado pela necessidade de estarmos certos, ou seja, o tal do orgulho. Pessoas orgulhosas, elas têm dificuldade de pedir perdão.
Pedir perdão de coração, não é só perdão, então, me desculpa, já que tu quer que eu te peça desculpa. Não, o perdão, ele deve ser singelo, deve ser da alma, e ele só é singelo e da alma quando a pessoa realmente entende que ela teve falha nesse processo. E a gente só consegue, enquanto ser humano, se permitir pedir perdão, reconhecer as nossas falhas, quando nós entendemos que nós somos limitados e seres humanos errantes. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm dificuldade de expressar os seus erros, as suas falhas e dizer, sou falho, eu erro. A maioria das pessoas que mantém o seu orgulho, elas não querem que nada abale isso, como se elas não fossem fortes o suficiente para encarar as suas vulnerabilidades, os seus erros. E eu digo, quanto mais autoestima tu tem, quanto mais autoimagem tu eleva, quanto mais você sabe o seu valor, a pessoa que você é, mais você reconhece com facilidade as suas falhas. Então, deixa o orgulho de lado, engole o orgulho, come ele no café da manhã. E toda vez que você perceber que fez uma falha, ou mesmo que você não acha que tenha falhado, aí você vai praticar um princípio básico do relacionamento, que é a humildade. Renata, eu acho que eu não falei tanto assim. Não interessa. Vá lá e peça perdão. Depois desse sacode, desse mexe, e se você não tiver acordado, tiver doído muito no teu coração, aí mesmo que você precisa de correção dessa rota, aí você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que você é uma pessoa orgulhosa. Mas a gente vai falar agora do quinto desafio. O quinto desafio do relacionamento é querer falar e não querer ouvir. Exatamente. Uma das maiores falhas que tem dentro de um relacionamento, depois de todos os anos estudando e ajudando casais, é falhas de comunicação e diálogo. As pessoas não aprenderam a se comunicar. Elas aprenderam da forma errada, na verdade, onde os seus pais, que foram os professores da vida, professores de relacionamentos, gritavam, queriam ter razão, queriam falar mais alto que o outro, queriam terminar com a última palavra, adoram falar o viu como eu tava certa, como se o teu ego precisasse para ele se manter firme e forte. E na verdade, um dos princípios básicos da comunicação é você querer ouvir o outro e não só falar. E quando eu digo isso, muita gente entende da forma completamente errada. Algumas pessoas dizem assim pra mim, tá bom então, eu vou deixar ele falando, tá bom, e elas ficam com aquela cara, ou seja, tu não tá ouvindo. Tu tá ainda com um orgulho latente querendo falar mais alto que você. Quebra o orgulho, dá a possibilidade para tua mente mostrar que você é uma pessoa humilde de coração e você vai sentir os benefícios na prática disso, no teu amor, no teu relacionamento. Então, fale, se expresse, coloque para fora tudo que você tá sentindo e pensando. Sem que você seja agressivo, ofensivo, sem que fale palavrões, de igual para igual, não estando um maior e outro menor, né, em uma posição. Então estejam os dois sentados ou os dois em pé, se for o caso, melhor sentados, para não estar numa posição de ataque, e você simplesmente fale e depois ouça e segure sua língua, morda a língua e deixe ele falar e comece a entender o que está passando no coração dele. Comece a escutar de uma forma ativa, escutativa, que a gente chama, que a gente na terapia faz muito isso. Se imagina se toda vez que eu escutasse a história de alguém, eu ficasse julgando essa pessoa na minha mente o tempo todo. Eu não ia conseguir ajudá-la. Eu só consegui realmente ser uma pessoa que me desenvolvi e serviu muito pro meu casamento. Hoje o meu casamento é de muito sucesso, porque realmente eu desenvolvi a escutativa. Toda vez que meu marido tá falando algo, eu tenho uma proteção, uma necessidade de rebater as informações que ele tá me trazendo. Eu sempre penso, o que tá passando no coração dele, como ele foi criado, qual a forma que ele vê o mundo. É diferente de mim, não é eu. Lembra? Ele é um ser humano diferente, que tem uma mentalidade diferente. E não é porque você não concorda, você tem outro ponto de vista, que você não tem que respeitar o jeito de pensar dele ou até conseguir mostrar pra ele o seu jeito sem impor isso. Ou seja, escute, mas escute de coração. Eu tenho certeza absoluta que esses 5 desafios superados, você vai ter outro casamento. Comenta aqui pra mim qual o maior desafio que você passa aí no seu casamento e que você, como ser humano inteligente, sábio, vai se desenvolver. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Vai lá e manda para todos os grupos de família para ver se os casamentos não vão ficar muito melhores, as famílias reconstruídas, e a gente vai diminuir juntos o número de divórcios e reestruturar a sociedade.